Fala, galera de Cristo, tudo bem? Vamos lá? Hoje nosso 13º dia, nós estamos no estudo sobre oração. Olha quantas coisas a gente já aprendeu sobre oração. Sim ou não? Eu quero deixar aqui para vocês hoje, nós vamos fazer mais 4 dias. Eu vou te dar exemplos de oração na Bíblia, para você ver como a gente ora por tudo. Primeiro versículo que eu vou te deixar então é 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orem sem cessar. A gente precisa orar por todas as coisas. Todas as coisas a gente precisa orar. Lembra, eu já comentei disso. A gente precisa orar agradecendo ao Senhor pelo dia, ao amanhecer, antes de dormir. Agradecer pelo alimento, pela vida, pela saúde, pela respiração. Quantas coisas a gente pode agradecer? Muitas. E é lógico que fazer também nossos pedidos, né? Mas eu vou te deixar hoje 5 exemplos de orações na Bíblia. E aí os próximos dias vão ser assim também. Exemplos de oração na Bíblia. Combinado? Vamos então para o nosso primeiro. Eu quero te mostrar um exemplo de intercessão. Intercessão do Espírito Santo. Vamos ver que legal? Tá lá em Romanos 8. Eu vou ler o 26 e o 27. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que lindo! É o próprio Espírito Santo que intercede junto ao Pai. Isso é claro aqui na Bíblia, lembra? Que a gente não precisa ficar pedindo para outras coisas, outras pessoas. Aqui é claro que é o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo que intercede por nós. Combinado? Vamos ler então agora uma oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. O próprio Jesus ensinou a oração pra gente. Eu sei que a gente já leu ela, mas nós vamos ler de novo. Aqui eu vou ler a palavra em Lucas, lembrando que ela está lá em Mateus também. Sim? Eu tenho muito costume de ler em Mateus, mas aqui também está escrito: oração do Pai Nosso em Lucas 11, do 2 ao 4. Eu vou ler assim, ó. Lucas 11. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Versículo 3: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Aqui, esse Pai Nosso está mais curtinho, mas eu li assim só para você entender que aqui o próprio Senhor Jesus nos ensinou como orar, certo? Uma outra oração que eu quero trazer para você ver, está lá em Gênesis, quando Abraão intercede por Sodoma. Lembra que Deus ia destruir aquela cidade por muito pecado, principalmente de sexual, pecado de sexualidade. Então Deus ia destruir. Só que ele falou para Abraão que ele ia destruir. E quem que estava nessa cidade? Você se lembra? Quem estava lá era Ló, que era sobrinho de Abraão. E aí tem toda uma conversa aqui de Deus com Abraão. Depois você lê, tarefa de casa, lê esse capítulo. E aí Abraão pergunta assim para Deus: Senhor, se tiver 50 lá justos, o Senhor destruirá a terra? Ele fala: não. Senhor, se tiver 40 lá justos, o Senhor destruirá a terra? E ele fala: não. E ele vai diminuindo. Se tiver um só justo, eu não destruo. Quem estava lá era Ló, que era o sobrinho dele. Então ele fala assim: eu vou mandar um anjo lá para tirar ele de lá, para ele não ser destruído com toda a cidade. E foi isso que Deus fez. Deus mandou o anjo lá para tirar
Ló de lá com a sua esposa e suas filhas, e aí sim ele destruiu a cidade. Então aqui tem uma oração de intercessão. Vamos aprender? Abraão intercede por Sodoma. Gênesis 18, 23. 18, 23. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio? Entende? Depois você lê a história toda para você entender. Mas Deus pergunta para ele: você vai destruir um justo com todos aqueles ímpios? E ele fala que não. E aí Jó intercede, Abraão intercede, Deus, eu já contei a história. É muito interessante. Lê aqui para você ver depois. Vou aguçar sua curiosidade. E é bom ler a palavra, você lê. Lê então depois Gênesis 18. Gênesis 18. Lê o capítulo todo para você entender, tá bom? Eu vou ler agora sobre Êxodo. Moisés ora e as águas amargas se tornam doces. Quer dizer, as águas ali eram amargas. E aí, a partir do momento que Moisés orou, Deus tornou as águas doces para a gente beber. Certo? Êxodo 15, 24 e 25 eu vou ler. Êxodo 15, 24 e 25. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e o lançou na água, e a água se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu as leis de ordenanças, e colocou à prova. Só até o 25. Então você vê, quando ele fala assim que Moisés clamou ao Senhor, clamar é orar, certo? Então ele orou ao Senhor. E aqui é interessante que o povo estava reclamando: misericórdia, não podemos reclamar. Pode ler também, é Êxodo 15, para você ver que legal. E um outro é Gideão. Gideão está lá em Juízes. Gideão e o teste da lã. Cara, isso é muito forte. Já falei isso aqui, já falei aqui no canal sobre Gideão com vocês. Juízes 6, eu vou ler o 39 e 40. Juízes 6, 39 e 40. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Aqui Deus vem chamar Gideão para ele liderar um povo, os israelitas, que era o povo dele, para lutar contra o povo que vinha contra eles. Que agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar. Só que aí Gideão fala assim: Senhor, justo eu, sou o menor da minha casa, minha tribo é a menor, a gente é o mais simples, é o mais pobrezinho, só quer. E aí Deus fala: é você. E aí ele fala: então eu vou fazer um teste para ver se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Aí ele pede ao Senhor: se for o Senhor que está falando comigo, eu vou colocar uma lã lá fora, e aí a lã vai ficar molhada e em volta vai ficar seco. E assim aconteceu. No outro dia estava do jeito que ele pediu. Só que ele fala: será mesmo que é Deus? Estava com medo. E aí quando ele fala aqui: Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido, ou seja, mais uma oração. Permite fazer mais um teste da lã. Se dessa vez ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho, quer dizer, ele trocou agora. Aí Deus fez como ele pediu naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão coberto de orvalho, entendeu? Um dia ele pediu de um jeito, de outro dia ele pediu do outro. Os 2 dias Deus respondeu e concedeu do jeito que ele queria, para ele ter certeza que era Deus falando com ele. Eu já te falei isso aqui, faz prova de Deus. Se você tem dúvida se é ele vai te responder. Quer ver um versículo claro que Deus manda a gente fazer prova com ele? É sobre o dízimo. É Malaquias. Dá o dízimo na casa do Senhor e fazer prova de mim, se eu não vou abrir as comportas do céu para derramar tantas bênçãos que você não vai nem poder colher. Entendeu? Toda vez que nós dizimamos, a gente obedece as ordenanças.
Ah, mas o pastor é ladrão, ele vai roubar o dízimo. Aí é ele com Deus, mas você vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Obedecer. Levar o dízimo na casa do Senhor, que é numa igreja. O que o pastor vai fazer é ele e Deus. Mas a sua parte é você obedecendo. E aí Deus fala, fazer prova de mim, Senhor. Eu não vou abrir as comportas do céu para derramar tantas bênçãos que você não vai nem poder segurar. Então Deus manda a gente fazer prova com ele. E aquilo Gideão fez. E Deus fez conforme ele pediu. Lindo demais, não é? Amém? São os 3 exemplos, 5 exemplos na Bíblia que eu deixei para você aqui, com os versículos para você poder ler, conferir. Ora, pede o Espírito Santo para te revelar. Eu vou deixar mais 3 dias aí consequentes, mais 5 versículos, mais 5 versículos, mais 5 versículos para você ver que Deus responde às nossas orações. A gente precisa orar, precisamos clamar. E aí o nosso versículo é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, ora sem cessar, ora. E Deus vai responder porque Ele vê o seu coração. Lógico que eu já falei várias vezes, a gente não pode orar com segundas intenções, tentando barganhar com o Senhor. Não é assim que funciona. Mas a gente precisa orar. Amém? Vamos orar então para a gente finalizar e eu abençoar o seu dia, a sua vida? Vamos? Bora. Senhor, muito obrigada por esses exemplos maravilhosos que o Senhor deixou na palavra para a gente poder entender, para a gente poder ver, reconhecer que o Senhor responde a cada oração. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia, versículo após versículo, que devemos orar, buscar o Senhor, e o Senhor é conosco, o Senhor nos responde. Muito obrigada por cada inscrito no canal. Eu te agradeço por esse tempo que nós tiramos aqui, são tão poucos minutos, onde nós oramos, buscamos sua face, o Senhor nos responde. Muito obrigada pelo ensinamento que nós devemos orar sem cessar. E a cada dia que oramos, o Senhor nos responde, o Senhor nos traz aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente almeja. E mesmo que nós não recebemos aquilo que nós pedimos, nós temos a certeza que o Senhor está no controle, porque o Senhor é que dá aquilo que a gente pede, de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Papai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a casa do meu irmão e da minha irmã. Eu abençoo a sua casa, a sua família, seu casamento, os seus filhos. Eu abençoo a sua sementeira. Eu abençoo a obra das suas mãos. E eu declaro a paz do Senhor sobre a sua casa agora. Essa paz que está escrita aqui na palavra, que excede a todo entendimento. E ela vai sobre o seu lar agora, em nome de Jesus, assim como está aqui no meu agora. Para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então, a posse da bênção? Amém. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus e até amanhã.